Você já esteve comprimido em um único ponto infinitamente denso. Um ponto onde o tempo não existia, onde o espaço ainda não havia nascido. Então a pergunta é inevitável. O que aconteceu para que o universo começasse a se expandir? E mais importante, por que essa expansão está acelerando? Hoje você vai entender uma das maiores descobertas da história da humanidade. Uma descoberta que não apenas mudou a ciência, mas mudou completamente a forma como enxergamos a realidade. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você gosta de entender os mistérios mais profundos do universo, já se inscreve no canal agora. Porque aqui cada vídeo é uma jornada que pode expandir não só a sua mente, mas a forma como você enxerga a realidade. Bloco 1. Das antigas cosmogonias à ilusão do universo estático. Durante milhares de anos, a humanidade acreditou que o universo era imutável. Os céus pareciam eternos, as estrelas fixas, o cosmos perfeito e estático. Civilizações antigas criaram mitos para explicar sua origem. Algumas falavam de deuses moldando o mundo. Outras de um caos primordial sendo organizado por forças divinas. Mas havia algo em comum entre todas elas: a ideia de que o universo sempre foi assim. Os gregos, por exemplo, imaginavam esferas celestes perfeitas girando ao redor da Terra. Para eles, o céu era imutável, incorruptível, um domínio separado do mundo imperfeito dos homens. Essa visão não era apenas científica, era filosófica. O céu representava a ordem, a eternidade, o divino. E questionar essa perfeição era quase como questionar os próprios deuses. Mesmo com o avanço da ciência, essa crença persistiu. Quando Isaac Newton descreveu as leis da gravidade, o universo ainda era visto como um grande palco fixo, onde os corpos simplesmente se moviam. O espaço era apenas o cenário. O tempo, uma linha reta, uma engrenagem cósmica perfeita, funcionando de forma previsível e eterna. Tudo parecia obedecer a leis claras, matemáticas, quase como um relógio gigante, sincronizado com precisão absoluta. Nada mudava na estrutura do universo em si, mas havia uma questão silenciosa, ignorada por séculos. Se tudo está sob a influência da gravidade, por que o universo não colapsa sobre si mesmo? Se cada estrela atrai outra, se cada galáxia exerce força sobre as demais, o que impede esse sistema de desmoronar? Essa pergunta ficou sem resposta por muito tempo. E talvez, no fundo, ninguém realmente quisesse respondê-la. Porque questionar isso significava admitir que o universo poderia não ser estático, que ele poderia estar em movimento, em transformação, talvez até em colapso. Até que no início do século XX, tudo começou a ruir. Bloco 2. Einstein e o nascimento do espaço-tempo. Em 1915, um homem mudou tudo. Albert Einstein não apenas reformulou a física, ele redefiniu a própria realidade. Com a teoria da relatividade geral, ele propôs algo radical. O espaço e o tempo não são entidades separadas. Eles formam uma única estrutura, o espaço-tempo. E mais, essa estrutura não é rígida, ela é dinâmica. Ela pode se curvar, distorcer e evoluir. Isso significa que o universo não é um palco parado, mas algo vivo, em constante transformação. A gravidade, segundo Einstein, não é uma força invisível puxando objetos. É o resultado da curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Imagine colocar uma bola pesada sobre um tecido esticado. O tecido se deforma e qualquer objeto próximo será atraído por essa curvatura. Agora imagine isso em escala cósmica. Planetas, estrelas, galáxias, todos moldando o próprio tecido do universo. E quanto maior a massa, mais profunda é essa deformação. Luz, tempo, até o próprio caminho dos acontecimentos, tudo é influenciado por essa geometria invisível. Mas havia um problema.
As equações de Einstein indicavam que o universo não poderia ser estático. Ele deveria estar expandindo ou contraindo, um universo em movimento, instável, dinâmico. Isso o incomodava profundamente, porque contrariava a visão dominante de um cosmos eterno e imutável. Então, ele fez algo controverso. Introduziu uma constante em suas equações, apenas para forçar o universo a permanecer estático. Um ajuste matemático, uma tentativa de manter viva uma ideia que estava prestes a ser destruída. Uma correção não baseada na realidade, mas na resistência em aceitá-la. Anos depois, o próprio Einstein chamaria isso de seu maior erro. Mas, ironicamente, essa mesma constante voltaria ao centro da cosmologia moderna. Como se o universo, silenciosamente, tivesse dado a última palavra. Bloco 3. Hubble-Lemaître. E a descoberta que mudou tudo na década de 1920, enquanto Einstein ajustava suas equações, outros cientistas olhavam para o céu. E o que eles encontraram foi revolucionário. Edwin Hubble observou que a luz das galáxias distantes apresentava um fenômeno curioso, o desvio para o vermelho. Isso significa que a luz estava sendo esticada, como o som de uma sirene que se afasta, ficando mais grave à medida que se distancia. Mas por quê? Georges Lemaître teve a resposta. Não eram as galáxias que estavam simplesmente se afastando umas das outras através do espaço. Era o próprio espaço que estava se expandindo. Isso quer dizer que não estamos vendo apenas movimento. Estamos testemunhando a própria estrutura do universo se alongando. Essa ideia muda tudo. Não estamos no centro de uma explosão. Não há um lugar para onde o universo está se expandindo. É o tecido do cosmos que está crescendo em todas as direções, ao mesmo tempo. E aqui vem a parte mais impressionante. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta. Essa relação ficou conhecida como a Lei de Hubble, uma conexão direta entre distância e velocidade, como se o universo obedecesse a uma regra invisível e universal. Como pontos em um balão sendo inflado, todos se afastam uns dos outros, sem centro, sem borda. E mais inquietante ainda, de qualquer ponto que você observe, parecerá que tudo está se afastando de você. Um universo em expansão contínua, revelando uma nova e inquietante realidade. Uma realidade onde não existe privilégio cósmico, nenhum ponto especial, nenhum centro absoluto. Agora eu quero saber de você. Até aqui, qual foi a parte que mais mexeu com a sua percepção? Foi a ideia de que o espaço se expande ou o fato de que não existe um centro no universo? Comenta aqui embaixo. Eu realmente quero ler a sua visão. E continua comigo, porque o que vem agora muda tudo. Bloco 4. A expansão do universo e o nascimento do tempo. Se o universo está se expandindo hoje, isso significa que no passado ele era menor. E se voltarmos suficientemente no tempo, tudo converge para um único ponto. Esse é o conceito por trás do Big Bang. Não foi uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço, o início de tudo, matéria, energia, tempo, espaço, tudo emergindo de um estado extremamente denso e quente. Um estado onde as leis da física, como conhecemos, deixam de fazer sentido. Um instante onde não havia antes nem fora, apenas uma condição limite da própria realidade. E desde então, o universo não parou de crescer. Galáxias se afastam, o espaço se estica, o tempo segue seu fluxo. Tudo o que conhecemos, tudo o que existe, está sendo levado por essa expansão silenciosa e constante. Nos primeiros instantes, o universo se expandiu de forma absurdamente rápida, um período conhecido como inflação cósmica, uma fração de segundo que definiu toda a estrutura do cosmos. Pequenas flutuações quânticas, ampliadas a escalas gigantescas, deram origem às galáxias, estrelas e tudo o que viria depois.
Mas havia uma suposição importante, a de que essa expansão deveria estar desacelerando. Afinal, a gravidade deveria puxar tudo de volta, ainda que lentamente. Como se o universo, após se expandir, começasse gradualmente a frear, talvez até colapsar no futuro. Parecia lógico, parecia inevitável. Mas o universo tinha outros planos. Bloco 5. A descoberta mais chocante. A expansão está acelerando. Em 1998, duas equipes de cientistas fizeram uma descoberta que abalou a cosmologia. Ao observar supernovas distantes, eles perceberam algo impossível. Essas explosões estelares funcionam como velas padrão, permitindo medir distâncias cósmicas com precisão, como faróis no meio da escuridão, indicando o quão longe estamos olhando no passado do universo. E os dados não batiam. As galáxias não estavam desacelerando, elas estavam acelerando, cada vez mais rápido, cada vez mais distantes, como se algo invisível estivesse empurrando o universo para fora. Algo que não vemos, algo que não entendemos, algo que desafia todas as leis conhecidas da física. Chamaram isso de energia escura. Mas dar um nome não significa compreender. Hoje, acredita-se que ela compõe cerca de 70% de todo o universo. Ou seja, a maior parte da realidade é feita de algo completamente desconhecido. Mas aqui está o mistério. Ninguém sabe exatamente o que ela é. Não emite luz, não interage diretamente com a matéria, não pode ser detectada de forma convencional, mas domina o destino do cosmos, e talvez o nosso também. Porque se essa aceleração continuar, o universo pode se expandir de forma tão extrema que até as estruturas fundamentais da matéria sejam dilaceradas. Uma força silenciosa, invisível, inevitável, moldando o futuro de tudo o que existe. Conclusão: o maior mistério da existência. O universo está se expandindo e essa expansão está acelerando. Isso significa que no futuro distante, as galáxias estarão tão afastadas que não poderemos mais vê-las. O céu noturno ficará vazio, silencioso, como se o universo estivesse se apagando. Estrelas se apagarão. Galáxias desaparecerão além do horizonte observável e restará apenas a escuridão e o eco distante de tudo o que já existiu. Um vazio tão profundo que nenhuma luz será capaz de atravessá-lo, nenhuma história será visível, nenhum sinal do passado permanecerá acessível, como se cada memória cósmica fosse lentamente dissolvida no infinito. Mas talvez esse não seja o fim. Talvez seja apenas mais um capítulo de algo que ainda não compreendemos. Porque o universo já nos surpreendeu antes. Já revelou que não é estático, que não é simples, que não é previsível. E talvez esteja apenas nos mostrando uma fração da sua verdadeira natureza. Porque quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Mais entendemos que estamos apenas na superfície, tocando levemente os mistérios mais profundos da existência. E talvez essa seja a verdadeira essência da ciência. Não as respostas, mas o mistério. A eterna busca por entender aquilo que está muito além de nós. E talvez, no fundo, essa busca não seja apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos, sobre o nosso lugar em meio a essa imensidão, sobre o significado de existir em um cosmos que continua se expandindo, indiferente, silencioso, infinito. Se esse vídeo expandiu a sua mente de alguma forma, compartilhe ele com alguém que também precisa enxergar o universo com outros olhos. E se você quer continuar explorando os maiores mistérios da existência, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a verdade é uma só. Isso aqui é só o começo.